Claire Olis sempre acreditou que sua vida era tranquila. Ela trabalhava no lar de idosos Villa Terrace, nos arredores da cidade, um lugar repleto do suave arrastar de chinelos, do zumbido dos aparelhos de oxigênio e do leve aroma de lavanda que perfumava todos os corredores. Não era um trabalho glamouroso, mas era estável e, à sua maneira, reconfortante. Os residentes dependiam dela, e ela gostava de ser alguém em quem as pessoas podiam confiar. Ainda assim, Claire sentia-se à deriva, como se sua vida tivesse tomado um rumo inesperado sem que ela percebesse. Tinha 34 anos, nem jovem nem velha, nem feliz nem exatamente infeliz. Morava sozinha num apartamento pequeno, reservada, e evitava revisitar de perto as partes do passado das quais nunca se recuperara. A morte da mãe quando tinha 18 anos. O irmão que desaparecera de sua vida anos antes. Memórias que mantinha seladas, como cartas jamais abertas. Até a noite em que uma carta de verdade chegou. Ela encontrou a carta depois do trabalho, jogada no chão logo na entrada do apartamento. Não havia remetente. Apenas seu nome, escrito à mão com tinta azul, tinta borrada, como se tivesse sido escrita por alguém com as mãos trêmulas. Ela abriu a porta lentamente, com o coração batendo forte e nervoso. Por dentro, a mensagem era curta. Claire, sinto muito pelo que aconteceu. Eu deveria ter te contado naquela hora. Você merecia a verdade. Se algum dia quiser saber, venha à Rua Willow, número 17. Amanhã. Ao anoitecer. Um amigo. Ela encarou o bilhete por um longo tempo, confusa e inquieta. Que verdade! Que amigo! E a Rua Willow? Era a rua atrás do asilo. Uma rua sem saída com apenas uma casa abandonada. Uma casa que estava vazia desde que Claire era criança. Ela releu a carta até quase conseguir traçar os traços de cada letra com os olhos. A caligrafia despertou algo profundo em sua memória, familiar, mas tênue, como uma melodia que não ouvia há anos. Ela dobrou a carta cuidadosamente e a colocou sobre a bancada da cozinha, mas não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia se concentrar. As palavras ecoavam em sua cabeça. Sinto muito pelo que aconteceu. Você merecia a verdade. A voz da mãe sussurrou em sua memória. Algumas coisas é melhor esquecer, Claire. Talvez. Mas o esquecimento não a libertou. No dia seguinte, no trabalho, seus pensamentos estavam dispersos. Ela contou mal as bandejas de medicamentos e deixou cair uma jarra de água, o que lhe rendeu olhares preocupados de seu supervisor. Ela se desculpou repetidamente, mas suas mãos tremiam sempre que se lembrava da carta no bolso do casaco. No almoço, ela sentou-se ao lado de um dos residentes, o Sr. Ellery, um homem gentil que fora professor de história do ensino médio. Ele tinha o hábito de ler as pessoas da mesma forma que um dia lera seus alunos. Você parece preocupada hoje, Claire, disse ele enquanto ajeitava os óculos. Ela forçou um sorriso. Só estou cansada. Não. Ele tocou a têmpora. Essa é a expressão de uma velha preocupação que se renova. As palavras a atingiram em cheio. Sua garganta se fechou. Aconteceu algo estranho. Coisas estranhas não acontecem com todo mundo, disse ele. Mas tendem a acontecer com pessoas que fogem da própria sombra. Claire soltou um suspiro trêmulo. Se alguém lhe oferecesse a verdade sobre o seu passado, você a aceitaria? Mesmo que pudesse doer. Ele assentiu sem hesitar. A dor é mais fácil do que ficar pensando. Pensar é uma morte lenta. Seu pulso acelerou. Ela o agradeceu baixinho, embora ele não soubesse o porquê. Ao anoitecer, ela se viu caminhando pela Rua Willow. O ar estava frio, cortante. Folhas caídas roçavam o asfalto como sussurros. A casa abandonada esperava no final da rua, uma estrutura cinzenta e decadente, com janelas tapadas e trepadeiras estrangulando o corrimão da varanda. Ela se lembrava de passar por ali quando criança, sua mãe a puxando para perto, evitando a calçada em frente. Corriam boatos na escola. Alguém morreu lá. Alguém desapareceu. Alguém foi enterrado atrás do galpão. As crianças adoravam inventar histórias. Os adultos adoravam se recusar a falar. Nesse momento, a respiração de Claire formou uma névoa na luz crepuscular enquanto ela se aproximava. Uma figura estava parada junto à varanda. Seu coração batia forte. Um homem. Alto. Magro. Vestindo um casaco marrom surrado. Quando ele se virou, a luz da varanda piscou fracamente, iluminando seu rosto. Claire prendeu a respiração. Não, sussurrou ela. Não pode ser.
Sua voz falhou quando ele falou. Olá, Claire. Daniel. Sua voz embargou. O irmão dela. O irmão que a abandonou há 15 anos. O irmão que nunca escreveu, nunca ligou, nunca voltou. O irmão que a deixou sozinha com uma mãe afogada em tristeza. Claire cambaleou para trás. Você não pode estar aqui. Ele desceu da varanda, com as mãos erguidas delicadamente. Não pensei que você viria. A raiva consumia seu choque. Você desapareceu. Você nos abandonou. Mamãe. Mamãe morreu pensando que havia falhado com você. O rosto de Daniel se contorceu de dor. Eu sei. E sinto muito. Você está arrependida? Ela riu asperamente. Só isso. Daniel engoliu em seco, com os olhos brilhando. Enviei a carta porque há algo que você nunca soube. Algo que a mamãe escondeu de você. Algo que eu deveria ter te contado. As mãos de Claire tremiam. Sobre o quê? Sobre a noite em que parti, disse ele em voz baixa. E por que parti? Claire cruzou os braços com força, abraçando a si mesma. Você foi embora porque quis. Porque não se importava conosco. Não, ele sussurrou. Eu fui embora porque pensei que estava te protegendo. Um arrepio percorreu seu corpo. Me proteger de quê? Daniel olhou para a casa abandonada atrás dele, e o medo cruzou seu rosto. Deste lugar, disse ele. Do que nos aconteceu aqui. Claire sentiu o chão inclinar-se sob seus pés. Eu nunca estive dentro desta casa, disse ela. Sim, disse Daniel suavemente. Você tem. Ela sentiu um arrepio na pele. Não, eu me lembraria. Ele balançou a cabeça. Você tinha 7 anos. Você não se lembra da pior noite da sua infância. Porque a mamãe garantiu que você não se lembraria. Claire deu um passo hesitante para trás. Daniel, pare. Do que você está falando? Ele estava tremendo agora. Você desapareceu, Claire. Por 4 horas. Logo depois da escola. Eles procuraram em todos os lugares. Mamãe estava ficando louca. E fui eu quem te encontrou. Aqui, nesta casa. Isso é impossível, ela sussurrou. Eu teria me lembrado disso. Você estava escondida num armário, disse Daniel. Tremendo. Você não falava. Ficava perguntando onde estava mamãe, como se achasse que ela tinha ido embora. Claire pressionou as mãos contra as têmporas enquanto uma leve dor de cabeça começava a pulsar. Minha mãe implorou para que eu não contasse a ninguém o que vi, continuou Daniel. Ela não queria envolver a polícia. Disse que isso só me traumatizaria ainda mais. O que você viu? Ela sussurrou. A voz de Daniel baixou quase a um sussurro. Um homem. Saindo correndo pela porta dos fundos. Ela prendeu a respiração violentamente. Um homem. Ele deve ter te levado para dentro, disse Daniel. Mas a mamãe se recusou a acreditar. Ela disse que você estava brincando. Que você entrou sem querer. Mas eu sabia a verdade. Os pulmões de Claire se contraíram, numa tentativa desesperada de compreender. Quem era ele? Daniel balançou a cabeça. Não sei. Mas a mamãe estava apavorada. Não com ele. Com o que as pessoas diriam. Ela não queria que pensassem que ela tinha te decepcionado. Ela se culpava. Claire cambaleou ligeiramente. A rua parecia irreal, cintilando ao seu redor. Daniel se aproximou. Eu fui embora para te proteger. Porque quem quer que fosse aquele homem? Ele não foi pego. E eu pensei que ele poderia voltar. Pensei que, se ele visse nossa família separada, teria menos motivos para te machucar de novo. Isso não faz nenhum sentido, ela sussurrou. Eu tinha 17 anos, Claire. Tudo que eu conhecia era o medo. Um silêncio pairou entre eles, um silêncio repleto de rupturas. Daniel soltou um suspiro trêmulo. Sinto muito por ter ido embora. Achei que estava fazendo a coisa certa. Mas fui um covarde. E quando os anos passaram, não soube como voltar. Claire olhou fixamente para ele, com o coração acelerado e a mente a mil. Fragmentos de memória passaram diante de seus olhos. Sombras, passos, a porta de um armário se fechando. Um zumbido baixo. Uma mão quente desconhecida em seu ombro. Um sussurro. Não chore. Seus joelhos fraquejaram. Eu não entendo, ela disse com a voz embargada. Por que me contar agora?
Porque ouvi dizer que a mamãe se foi, disse ele baixinho. E percebi que a verdade morreu com ela. A menos que eu a contasse para você. Claire respirava com dificuldade. E depois? O que acontece depois desta noite? Não sei, disse Daniel. Isso depende de você. Eu só não queria mais me esconder. Um poste de luz zumbia acima de nós. O ar parecia ficar mais denso. A voz de Daniel embargou. Você pode me perdoar, Claire. Ela engoliu em seco. Sua visão ficou turva. Não sei, disse ela honestamente. Preciso de tempo. Ele assentiu com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu posso te dar isso. Ele recuou, aproximando-se dos degraus da casa abandonada. Se você quiser conversar de novo, disse ele, estarei na antiga lanchonete amanhã de manhã. Esperarei o tempo que for preciso. Claire olhou para ele, seu irmão, um estranho, um fantasma do seu passado que finalmente retornará. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, um som veio de trás da casa. Passos. Lento. Folhas estalando. O sangue de Claire gelou. Daniel? Ele paralisou. Eu também ouvi. Eles ficaram lado a lado, olhando fixamente para a escuridão atrás da casa. Mais um passo. Depois, outra. Uma sombra se moveu, longa e silenciosa, perto do portão dos fundos. A garganta de Claire se fechou. Tem alguém aí? A sombra parou. Daniel deu um passo ligeiramente à frente dela. Claire, vá. Não, ela sussurrou. O portão rangeu. A sombra esgueirou-se e desapareceu na rua, movendo-se rapidamente para a escuridão entre os postes de luz. O coração de Claire batia forte como um trovão. Daniel soltou um suspiro trêmulo. Deveríamos ir embora. Foi isso. Não sei, sussurrou Daniel. Nunca soube. Eles se afastaram da casa juntos, a respiração visível no frio. Ao chegarem à estrada principal, Daniel parou. Amanhã, disse ele baixinho. Na lanchonete. Claire assentiu com a cabeça, embora a incerteza consumisse por dentro. Ele se afastou lentamente, desaparecendo na noite. Claire se virou para casa, segurando a carta com força no bolso do casaco. Uma brisa suave agitava as árvores, carregando um sussurro tênue, tão suave que parecia irreal. Mas mesmo assim, isso a fez estremecer. Ela não olhou para trás. Ela não se atreveu. Amanhã, ela decidiria se encontraria Daniel novamente. Se ela queria saber o resto da verdade. Se a sombra atrás da casa era apenas uma coincidência. Ou algo que esperou 15 anos pelo seu retorno.